Nós estamos estudando então hoje, sexta-feira, nós estamos estudando sobre os 9 tipos de orações que tem na Bíblia Sagrada. E desses 9 tipos de orações, eu já dei para você alguns. E eu acredito, não sei se você pensa da mesma maneira que eu, acredito que vai pensar a partir de agora, que essas orações que eu estou falando para você, os tipos de orações, elas são como se fossem aqueles molhos de chave que você tem no chaveiro. E ali tem a chave do carro, tem a chave da casa. Quem anda parece até um carcereiro. Tem alguém que você conhece assim, que anda assim, parece até um carcereiro de tanta chave. E aí o que acaba acontecendo? As chaves, elas são para cada porta diferente, ou assim por diante, né? Então a chave que você usa na porta da tua casa, ela não vai funcionar para ligar o teu automóvel. Vice-versa, o que você liga para o automóvel não vai abrir a porta da tua casa, né? E a mesma coisa as orações. Cada uma delas que eu estou passando para você aqui, em todos esses dias, são chaves que eu estou dando para você que vão abrir momentos da sua vida, ou vão ligar alguns momentos da sua vida. Então não é todas que você vai usar. É quase ridículo falar que a chave da tua casa vai ligar o teu carro, né? Você sabe que não vai ligar, não é a mesma chave. Mas a gente tenta usar uma oração para todas as coisas. E não funciona assim. Cada área da nossa vida, cada momento tem uma oração. Então fazem uns 3 sextas-feiras que eu estou pregando e eu vou precisar levar mais uma depois de hoje. Eu pensava que eu ia acabar. Mas quando comecei a pregar hoje pela parte da manhã, não vai dar, é muita matéria. Então eu já preguei para você a oração de humilhação, que é aquela que você entrega e lança as tuas ansiedades sobre o Senhor e você tem mais paz. Eu já preguei para você a oração de consagração, que é aquela oração que você mistura com o jejum e que também funciona para uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu preguei para você a oração de louvor e de adoração, que é aquela que nós fizemos sacrifícios de louvor e adoramos ao Criador. Depois eu preguei para você a oração de línguas estranhas, que serve para você se edificar a você mesmo e também você fortalecer a tua fraqueza. A oração de concordância é aquela que você liga aqui na terra, está ligado no céu, mas tem que ser com pessoas da mesma ligação que a sua, ou na mesma, estão conectados, que não é todo mundo que consegue fazer essa oração. E hoje nós vamos aprender determinação e intercessão, tá? Aí semana que vem fica aí para nós a de direção e insistência, que são as últimas chaves que eu vou estar passando. Determinação está em Marcos 11. Vamos lá? Marcos capítulo 11, a partir do versículo 13. Marcos 11, 13. Vai aparecer para você nos monitores também aqui. Diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando até ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E aqui começa a mensagem. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Determinação sempre vai ser curto, tá, pessoal? Determinação não vai ser aquela oração que você diz: Pai, em tua presença eu entro, a tua palavra ela diz. Já não é mais determinação. Determinação sempre vai ser curto. Por exemplo, Jesus repreendeu o vento e disse: cala-te e aquieta-te. Pronto, determinação. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele dizia para o diabo: sai deste homem, espírito imundo. Então determinação é isso. Se você usa mais do que isso, se é uma oração mais comprida, já não é mais determinação. Geralmente não, a determinação ela é feita com revolta. A determinação ela é feita com ira. Você se ira contra a situação. Eu costumo falar que a determinação é uma bronca, é uma repreensão. É como se você estivesse brigando com aquela circunstância. Então, no caso, Jesus estava revoltado, porque ele não tinha encontrado a fruto na figueira, e ele, como criador, queria o fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Outra peculiaridade que existe na determinação é essa aqui, ó. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E olha só, e os seus discípulos ouviram isso. Então você percebe aqui nesse texto, que muitas vezes você vai determinar, você vai fazer essa oração de revolta, de ataque, de essa bronca, e não vai acontecer nada. Você vai determinar e você não vai ver nada. As pessoas vão apenas escutar. Pastor, o que eu preciso fazer? Deixa marcado aqui, Jó 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio
Olha o que diz aí: ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Então você percebe, você entende aqui nesse texto, que não basta determinar. Você vai precisar ficar firme no que você determinou, para que a luz brilhe. Nem sempre você determina e acontece algo instantaneamente. Tem vezes que você vai determinar e não vai acontecer nada. Parece até que você é um panaca, falou um negócio nada a ver. Mas não é assim que funciona. Você, voltando lá para Marcos 11, versículo 14, então Jesus faz a determinação, os discípulos ouviram Jesus, não fez muito sentido para eles, Jesus conversando com uma árvore. Jesus está falando com uma figueira, você tem que entender isso. Para eles era uma coisa muito nova, isso era uma coisa que, enfim, não era feito, nunca ninguém tinha feito isso. Mas o resultado vem lá no versículo 20, que você conhece também, que diz que eles passando pela manhã do dia seguinte, então Jesus entrou em Jerusalém, ele deu uma chicotada nos cambistas, virou a mesa dos cambistas e tudo mais, e na saída de Jerusalém no dia seguinte, a Bíblia diz que eles viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Então você entende aqui o resultado. Então aquilo que Jesus falou acabou se concretizando. Ok, se concretizou. Só que aí o Pedro fez essa ligação. O Pedro ele acaba fazendo uma ligação com aquilo que Jesus falou e aquilo que ele viu, que está aqui escrito assim. E Pedro, lembrando-se do que Jesus tinha dito, ele disse: mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste e se secou. Então o Pedro ele acabou ficando mais impressionado que Jesus. Você vê que Jesus vê a figueira seca e nem se impressiona, mas o Pedro disse: caramba, estou ligando os fatos, olha só, me lembrei, o que Jesus falou aconteceu. Aí quando o Pedro fala isso, Jesus explica a determinação. E ele explica assim: Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Essa tradução, eu tinha uma Bíblia Sagrada, e até não sei que fim deu essa Bíblia. Eu acredito até que dei para alguém. Eu não fico muito com Bíblia para mim, só as minhas Bíblias, aquelas que são antiguíssimas minhas. Bíblia nova que eu compro, quando eu vejo eu estou dando. Então o que acontece? Eu tinha uma Bíblia do original. Eu até tenho que conseguir de novo o original do aramaico, grego e hebraico. É muito bom. E aí ela traduz diretamente, fica tudo sem pé nem cabeça, sabe? Porque assim, aqui ela vem numa sequência no nosso português, que a gente consegue entender. Mas quando você pega, é traduzido palavra por palavra. Sabe como é que ficaria esse versículo aqui? Jesus estava explicando para o Pedro a determinação assim, Pedro, você tem que ter a fé do tipo de Deus, ou melhor, a fé igual a de Deus. Aí você não entende, mas Jesus está falando que a primeira oração que Deus ensinou na Bíblia foi a determinação. Lembra Gênesis capítulo 1, versículo 2? Vou dar uma refrescada na tua memória. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: determinação, coisa curta. A primeira oração que Deus ensinou para nós na Bíblia foi a determinação. De você determinar que algo, alguma situação, alguma coisa se modifique. Então Jesus está dizendo: assim como Deus disse haja luz, eu também disse, não coma mais alguém fruto de ti. Eu falei para a figueira. Então Pedro, eu estou ensinando para vocês a determinação, que é liberar a fé do tipo de Deus. É a fé que declara, é a fé que fala. Quando a fé ela determina, mas tem que ser com revolta. Não pode ser, a determinação ela é como eu falei, uma bronca. É uma determinação, é marcar tempo, enfim, é uma repreensão, tá? E aí o que acontece? Aí ele explica então a fé do tipo de Deus. Ele diz assim, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser este monte, não preciso ser evangélico, não preciso ser cheio do Espírito Santo, nem batizado nas águas. Jesus ele explica que isso aqui qualquer pessoa que fala, qualquer pessoa que disser a este monte, uma situação, e olha só, ergue-te e lança-te no mar. Posso melhorar a palavra determinação para você? Posso melhorar? Para mim é oração de deslocamento. Toda vez que você determina qualquer coisa, você está querendo deslocar alguma coisa no lugar. Nunca mais coma alguém fruto de ti. É para modificar aquela árvore. Haja luz. É para modificar aquela situação. Toda vez que você usa a determinação, eu chamo de oração de deslocamento. Quando você diz, caroço, sai do meu corpo, agora. Você está ordenando que aquilo ali se desloque, que aquilo ali saia daquele local e vá para outro. E Jesus está dizendo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Só que, se você vai meditando junto comigo,
e de repente está passando pela tua cabeça exatamente o que eu vou falar agora. Não parece um sim salabim? Parece ou não parece até agora? Não parece um abracadabra? Não parece um Shazam? Parece, mas não é. Isso aqui não é só falar. Jesus vai dizer assim, que determinar é falar com revolta, é repreender, mas tem umas etapas agora que tem que ser seguidas para isso funcionar. Ele diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance no mar, e ele fala assim, ó, não duvidar no seu coração. Isso aqui para mim eu acho que é a parte mais difícil. Por quê? Porque geralmente você determina e você já quer ver. E geralmente você não vê. Como aconteceu com Jesus, determinou, não aconteceu nada. E aí vem aquela dúvida no nosso coração. Como a dúvida? Você determinou, não aconteceu nada, você pensa, não funcionou. Será que não funcionou? Isso é dúvida. E se você duvidar, essa oração já não funciona para você. Esse tipo de oração não funciona quando você fala e volta atrás. Você falou que estava curado, ou determinou que a doença fosse embora, você viu que a doença ainda está ali, e você disse que está doente. Já não funciona essa oração. Essa já não vai dar certo. E tem mais ainda. Ele diz, e não duvidar no seu coração, e agora é forte, hein? Mas crer que se fará aquilo que se diz. Isso aqui não é isso aqui, mas eu tenho que crer naquilo que eu disse, eu tenho que crer naquilo. Não é um mantra. Crer no que você diz é o seguinte, você determinou, você não duvidou, por mais que você não tenha enxergado aquilo que você disse, você tem que virar as costas e agir, porque crer é agir. Você tem que agir como se já tivesse. E a gente faz isso? Não. A gente determina, não viu, determina de novo. Duvida e não age de acordo com aquilo que a gente disse. Porque a oração de determinação, ela funciona quando você age de acordo com aquilo que você falou e não de acordo com aquilo que você está vendo. E essa é uma dificuldade tremenda. Então por isso que Jesus não se impressionou quando viu a figueira seca. Jesus passou, a figueira estava seca e o Pedro disse, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou se secou. Claro, Pedro, eu sempre acreditei que já estava seca. Para mim já estava seca. Então não me impressionou em nada. Em nenhum momento eu fiquei impressionado com aquilo que eu falei. E é por isso que ele está falando. Se você respeitar essas etapas, ele diz no final, tudo que você disser será feito. Tudo que você determinar. Mas como eu falei, tem que ser com ímpeto, tem que ser com essa repreensão, revolta e bronca. Você tem que estar revoltado com a circunstância. Tem alguns pastores que eu vi na internet, um em específico, não vou falar nome nem ministério, que ele estava debochando da gente. Ele disse, essas igrejas de determinação, determinar que Deus faça tal coisa. Irmãos, eu nunca ensinei que você determine que Deus faça alguma coisa. Eu nunca ensinei, nem o missionário ensinou, nem Jesus ensinou que você tem que dar uma ordem para Deus. Toda vez que se ensina a determinação, inclusive esses pastores que não sabem o que estão falando, nunca assistiram um culto nosso, mas escutam a gente determinando e falam besteira. E muitas vezes se acham doutores da teologia, mas não conhecem um pingo de Bíblia na verdade. E eles disseram assim, esse negócio de determinar. Não, você tem que determinar o problema. Você tem que determinar a circunstância. Você tem que determinar e tem que respeitar esses princípios que eu te passei. Senão não funciona. Por isso, pastor, eu determinei e não aconteceu nada. Você se perdeu em alguma dessas coisas. Ou você duvidou no teu coração, ou você não creu naquilo que você disse. Porque se você respeitar, tudo que você falar vai ser feito. E Jesus diz mais no versículo 24. Ele fala assim, por isso eu vos afirmo que tudo que pedirdes, verbo aiteo no grego original. Tudo que você pedir que é determinar, orando. Você viu que determinação é uma oração. Crede que o recebereis e tê-los-ei. Você precisa crer, você precisa se mover como se já tivesse recebido. Olha para mim aqui, e aí será teu. Para você ter, para você ter aquilo ali seja, que aquilo ali se torne teu, você tem que crer que você já recebeu. Você tem que agir como se já tivesse recebido. E isso geralmente a gente não faz. Então não é Shazam, não é abracadabra, como alguns babacas pensam que a gente explica isso para a igreja. Que heresia que eles explicam de determinação. Não é heresia. Eu estou explicando dentro da palavra de Deus. Bom, Jesus, ele fez também em Marcos 4, versículo 39, tem uma tempestade, e olha o que Jesus fez. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Determinação. Curto. Repreendeu o vento,
repreendeu o mar, dizendo cala-te e aquieta-te. Mas tem mais. Aqui mesmo em Lucas 4,39. Lucas 4,39. Jesus, ele se inclina para a sogra de Pedro, que está febril, ela está mal. E o que ele faz? Lê comigo aí. Repreendeu a febre. Febre, sai dela. E esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu-os. Vamos lá. Vamos dizer que você não conhece a Bíblia Sagrada e você não conhece Jesus. Você nunca ouviu uma pregação do pastor Michael. E um dia você escuta que alguém fala com a árvore, briga com a árvore, briga com o vento e briga com a febre. O que você chamaria essa pessoa? Doido. É isso que eu estou falando. Uma pessoa que fala com a árvore, determina a árvore. Uma pessoa que fala com a tempestade, fala com a febre. Geralmente você faz isso quando dá febre? Nada, de pirona, né? Mas não foi Jesus que te ensinou isso. É enfiar termômetro na boca, de pirona, e vamos tomar. Jesus ensinou a você gritar com ela. Porque por detrás daquela febre tem um espírito que escuta. Porque de trás daquela tempestade tem um demônio que quer te afogar. Mas a gente não entende isso. A gente leva sempre, essa chuva, e deixa. Vamos se... Não, muitas vezes a febre, você tem que repreender, dar uma bronca. E aí a gente parece louco. O missionário conta que ele estava num voo, e eu acho que ele teve uma dor no braço. Eu não sei detalhes, eu não recordo de cabeça, mas ele teve uma dor no ombro, uma sensação assim de mal-estar. E ele, sem titubear, não cocheou entre dois pensamentos. Ele pegou, olhou para o ombro dele e disse assim, o ombro, o braço, ele falou assim, o braço, fique curado agora. Eu te repreendo, em nome de Jesus, sai do meu braço. O cara que estava sentado lá dele olhou para ele e disse assim, eu, hein? Está falando com o braço. Você está entendendo que parece uma loucura. Se você for pensar, parece uma loucura. Mas é a oração de determinação. Marcos capítulo 5, versículo 8. Irmão, isso aqui eu posso pregar para você umas 3 horas se eu quiser. Eu gosto muito disso. Eu uso. Eu já te falei que fazem 20 anos que eu não tomo remédio. Eu gosto disso. Eu sou apaixonado por essa matéria na Bíblia Sagrada. Apaixonado. Nunca vou dizer assim, não é para tomar remédio, Deus me livre. Toma remédio, sem problema. Mas eu acredito piamente nisso. Como 2 mais 2 são 4. Eu acho que eu já fiz o curso Fé do Missionário, eu acho que eu já li ele no mínimo umas 15, 20 vezes. O curar enfermos por sair demônio, eu cheguei a fazer estudo com vocês aqui na igreja, né? Quem fez um estudo comigo do curar enfermos por sair demônio? Todo o livro, quase todo. A gente não chegou a finalizar, mas quase todo ele. Tá. Jesus, ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus falava, mas não é uma oração. Pai, tem uns até que mudam de voz, alguns pastores. Pai, eu entro em tua presença. Mas isso é besteira. Não sei, tem gente que faz um negócio, não precisa, é uma determinação. Sai deste homem, espírito imundo. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. É aquela determinação. Febre, eu te repreendo. Figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. É um ímpeto que te dá. Aí você pode me dizer, pastor, até agora só deu exemplo de Jesus. Você só falou de Jesus. E Jesus, ele é muito acima, é um patamar muito mais alto que a gente. Então vamos lá. Um exemplo de uma pessoa, um reles mortal, vamos assim dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17. Ele também usou. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Era uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um capeta nela, tinha um demônio que fazia ela adivinhar, e ela começou a encher o saco do apóstolo Paulo, e olha só o que aconteceu, e isto ela fez por muitos dias, escuta, mas Paulo perturbado, ele ficou revoltado, lembra que eu te falei? Determinação tem que perturbar, tem que revoltar, é uma coisa que vai sair com ímpeto, e ele disse assim, voltou para o espírito e disse, em nome de Jesus Cristo, olha que forte, eu te mando, sai dela, e diz que na mesma hora saiu. Você vê que na determinação você não pede, na determinação você manda, você grita, você ordena, é uma oração de deslocamento, você desloca aquela situação, você tem autoridade. O missionário, ele explica, eu acho isso formidável que ele fala, que você vai buscando, sabe, a presença de Deus, daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo, você nota que você está assim, cheio da unção, e naquele momento você está, sabe, abastecido, lotado do Espírito, diz que naquela hora tem que surgir aquela revolta no teu coração, e você pega toda a unção que você está naquele momento da oração, e você joga toda em cima do demônio, sai agora, ele sai.
É incrível. Não é aquela oração que você fala assim, né? Você tropicou numa cadeira, alguma coisa em casa. Ai, está amarrado em nome de Jesus. Porque a gente faz isso. Faz ou não faz? Faz. A gente tropica. Ai, está amarrado em nome de Jesus. Deu febre, toma dipirona. A gente repreende porque tropicou e toma dipirona quando tem febre. A gente não está obedecendo a Bíblia. A Bíblia Sagrada ensina que eu tenho que falar aquele espírito que está por detrás daquela situação e repreender ele. Amém? Quem gostou sobre determinação? Você pensou que você sabia, né? Você pensou, eu sei determinação. Sabe nada. Se você soubesse, muitas outras coisas já tinham acontecido na sua vida. Agora eu vou ensinar para você agora a oração de intercessão. Vamos para lá? Intercessão agora é muito gostoso. Intercessão nunca é por você. Pode até ter resultado para você, mas nunca é por você. Intercessão é sempre em prol de outra pessoa. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, rápidos. O Jairo, ele intercedeu pela filha dele que estava quase morrendo? Intercedeu, ele foi lá e falou com Jesus. Ele estava levando Jesus para a casa dele. E a Bíblia diz claramente que a filha dele ressuscitou. A Cananeia, ela intercedeu pela filha dela? Sim, e até Jesus nem queria curar a filha dela, se você for parar a pensar. Mas daqui a pouco Jesus libertou a filha dela por causa de intercessão e insistência. Depois nós pegamos aí o Abraão. O Abraão, os anjos apareceram para Abraão e disseram que Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. Só que lá habitava o Ló, que era o sobrinho do Abraão, sempre dando problema o Ló, né? E aí o que acontece? O Abraão começou a barganhar com Deus. Lá em Gênesis 18, acho que é o versículo 24, o Abraão fala assim, se porventura houver 50 justos nessa cidade, Sodoma e Gomorra, né? Destruí-la-ás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Mas tinha 50 justos? Não tinha. Aí depois ele falou 40, ele falou 30, ele foi, se não me engano, ele vai até 10. Mas Deus, se tiver 10 justos, mas não tinha 10 justos. E aí Deus disse, eu vou destruir. Mas pela intercessão, o Ló e a família dele tiveram a oportunidade de salvar. Vou te dar outro exemplo. O Moisés. O povo de Israel estava muito rebelde. E Deus disse, vou matar todo mundo, Moisés. Vou acabar com a raça de todo mundo, vou matar todo mundo. Vou fazer de você a minha nação. A partir de agora, a partir de você, eu vou fazer uma nova nação. E aí Moisés disse, não, Deus, faz isso não, Senhor. O que as outras nações vão falar que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para matar eles no deserto? Não faça tal coisa, Senhor, e tal. O que aconteceu? Deus ouviu Moisés. Então, sabe como é que eu chamo a oração de intercessão? Quem quer saber como é que eu chamo? De intromissão. Você se intromete diante de Deus por alguém. Você se intromete na vida de alguém. E eu posso fazer isso, não só pode, como deve. Ezequiel 22:30, vamos lá? Ezequiel 22:30, Deus está procurando pessoas que se intrometam. Está aqui, E busquei dentre eles um homem. Você vê que não precisa ser muita gente? Busquei um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus está procurando pessoas que cheguem diante de Deus e dizem assim, Deus, dá mais um tempo. Deus, dá mais um tempo para ele. Eu sei que ele está muito ruim no hospital, mas dá mais um tempo. Deus aceita. Senhor, não deixe ele morrer nas drogas, Senhor. Geralmente intercessão é para a situação que está sendo destruída. É alguém que está para ser destruído. Eu acredito que tem muita gente, até que está aqui na igreja hoje, que não foi destruído porque alguém intercedeu por você. Alguém deve ter orado e dizer assim, eu sou um exemplo vivo, né? Uma experiência viva. Porque, irmão, eu não tinha jeito. Eu acho que eu não estaria vivo se alguém não intercedesse por mim. E alguém intercedeu e deu para mim esse tempo. Então Deus está procurando alguém que interceda perto da destruição. E você sabe que é outra coisa interessante? Abre agora Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Essa você vai gostar muito. E até vou pegar na tua orelha agora. Mas não vai machucar muito, fica tranquilo. Admoesto-te, disse o apóstolo Paulo para Timóteo, pois antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações são oraçõezinhas pequenas, tá? Deprecações. Essas oraçõezinhas pequenas são aquelas que a gente fala assim, Deus te abençoe em nome de Jesus, sabe? Ou, vamos lá, glória a Deus, que dia abençoado. Fala outra aí. Que dia abençoado. Fala uma deprecação aí, vai. Deixa eu ver outra. Jesus, obrigado por esse alimento.
Isso é deprecações. Né? E orações. E olha o que diz para a gente fazer também. Intercessões. Você se intrometer, né? Na vida do alheio. E diz assim, ó. E ação de graça por todos os homens. E agora vem a parte legal que você vai gostar. Aqui vou te pegar na orelha. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. O que o apóstolo Paulo está mandando a gente fazer oração? Pelas pessoas que governam a gente. No caso, na época, eles viviam numa monarquia. E a monarquia, quem governa? O rei. Hoje nós temos uma monarquia ou uma democracia? Quem que está sobre a gente? Não, mas só o presidente? Vai lá. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito, a gente vai ter uma carrada para orar. E eu te pergunto, você orou pelo prefeito hoje? Não, nem eu. Você orou pelo governador? Também não. Pelo presidente? Também não. De repente alguém orou, mas a gente não ora. E olha só o que acontece quando a gente não ora. Então a gente tem que orar pelos reis, todos que estão em eminência, para que tenhamos nós. Ó, a gente ora por eles, para que tenhamos nós uma vida quieta e sossegada. Você não intercede pelas autoridades e a tua vida é sempre conturbada com essas leis. E agora... E olha, e é culpa minha também, porque eu tinha que orar. Agora todo lugar não precisa usar máscara, mas Campo Grande tem que usar. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Para que a nossa vida venha melhorar, ela seja mais quieta e sossegada, a gente tinha que interceder pelas autoridades. Tinha que orar, mas a gente não ora. A gente não ora, a gente ora mais pelo nosso umbigo. De vez em quando a gente ora para a nossa família na quarta-feira. O resto é só, meu Deus, é a minha causa na justiça, é aquele dinheiro que tem que sair, é a doença do meu corpo. A gente faz pouca intercessão. E você sabe que pode voltar a bênção para você? Jó 42:10. Jó 42:10 diz assim, oração de intercessão. Ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Então, quando você intercede, até você vai ser abençoado. Você sabe que há muitos anos atrás, em Caxias do Sul, e teve um pastor que fez uma pregação e fez muito sentido para mim. Ele pregou sobre aquele caso que o rei da Síria, ele ficou sabendo que o profeta Eliseu revelava tudo o que ele ia fazer. Aí ele mandou soldados para cercarem Dotã, onde estava o Eliseu e o obreiro. E aí veio lá o pessoal e cercou Dotã. E em 2º livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 17, diz assim a Bíblia Sagrada. Não, 17 não, desculpa, o 16. Não, é 15, desculpa, 15. Aí no finalzinho do 15, aí o rapaz que era obreiro, ele deu um grito, ele ficou com medo que ele viu o cerco, né? Ele disse, meu Senhor, o que faremos? Então ele estava apavorado, olhando que estava cercado, não tinha o que fazer, o exército inimigo tinha cercado eles. Aí o Eliseu, ele acordou e disse assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem notou aqui, não sei se você notou, o Eliseu está enxergando uma coisa que ele não está enxergando o obreiro. Você concorda comigo? O obreiro deve ter feito uma cara de interrogação, não sei como é que é uma cara de interrogação que eu inventei agora. Tipo, o que você está enxergando que eu não estou enxergando? E o que Eliseu usa? O Eliseu usou intercessão, ó. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja o que eu estou vendo. Eu quero que ele tenha a mesma visão. Eu quero que ele enxergue o que eu estou enxergando. E olha como Deus atendeu a oração de intercessão. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. No monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E isso aqui, há muitos anos atrás, eu escutei em Caxias. E eu fiz essa oração. Senhor, que a minha família enxergue como eu enxergo o Senhor. Toda a minha casa se converteu. Toda a minha casa se converteu quando eu pedi para que Deus abrisse os olhos da minha família como os meus olhos estavam abertos. Que eles enxergassem o que eu enxergo. Que eles enxerguem como eu vejo. E hoje a minha família é convertida. Eu lembro até hoje, eu estava num culto e eu disse, caramba, olha que legal. O Eliseu intercedeu pelo obreiro dele, que o obreiro tivesse a mesma visão que dele. E Deus atendeu. Essa é a oração de intercessão. E você vai usar esse tipo de oração e vai dar certo. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Tá bom por hoje. Glória a Deus. Semana que vem, hein? Semana que vem, oração por direção. Vou ou não vou?
Fico ou vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Meu Deus, é aquela oração que você não sabe se você vai ou não vai. E também a oração de insistência, para você insistir até o fim. Isso vai ser sexta-feira que vem. Pode se colocar de pé, nós vamos orar agora. Vamos orar, pessoal? Vamos orar, com 1000 S. Vamos orar. Gostaram da palavra hoje? Você vai ver de domingo. É que eu estou queimando a mensagem de domingo no meu coração. Essa aqui é boa, tudo. Eu gosto de pregar sobre determinação, tudo, mas a de domingo você vai se entender. A de domingo você vai acabar entendendo, você vai se entender a você mesmo. Você vai dizer, eita, olha só, é a minha vida. Você vai ver. Você vai sair daqui virando cambalhota e dando salto mortal. Aquele salto, você salta assim. Pode ter certeza. Tá? Mas vamos orar agora. Eu vou determinar junto contigo. Determinação, você tem que estar revoltado contra a situação. Você precisa estar perturbado. Sabe, você está por aqui. Você não aguenta mais. É uma coisa que te chateou. E aí você vai fazer oração de deslocamento. Você vai mandar e vai sair. Se não sair na hora, repito, você tem que não duvidar no coração. Você tem que crer naquilo que você disse. E você precisa entender que existe um tempo que você determina, você tem que ficar firme. Tá? A oração de intercessão que eu vou fazer depois, ore para uma pessoa que está em estado de destruição. Ela está para acontecer uma praga com ela. Ou que está no hospital, ou que é viciada, ou que vive no tráfico, ou que não é convertida, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Interceda, Deus vai escutar você. Tá? Então a gente vai fazer as duas agora. Primeiro determinação e depois intercessão. Quem gostou mais 2 chavezinhas no molho? Gostaram de mais 2 chavezinhas aí? Você botou no chaveiro ou não botou? Então quando surgir uma porta na tua vida, você já sabe, se não for essa, vai ser aquela. Mas uma porta vai abrir. Tá? Eu estou te dando chaves de oração. Fecha os teus olhos, vamos orar agora. Pai, nós estamos agora aqui em oração e nós vamos determinar que esse mal saia agora. Essa situação tem que sair. O que te revolta? O que te incomoda? Esse negócio que é diabólico, que é satânico, que você sabe que por detrás disso tem um demônio. Você sabe que é um demônio que está segurando isso. Você sabe que é um demônio que está atacando o teu corpo, a tua vida. É um demônio que está se levantando contra você. E você repreende isso agora. Você repreende, você dá uma bronca. Você diz, sai agora. Eu estou mandando, eu estou ordenando, eu estou exigindo, eu estou declarando a partir de agora que se desloque essa situação. Essa situação no teu filho, essa situação no teu casamento, essa situação no teu corpo, essa situação no teu olho, na boca, sai da boca dessa pessoa afta. Essa dorzinha que está sempre nesse corpo, não incomoda, mas está sempre ali essa dorzinha, sai da cabeça, sai impingem, sarna, sai coceira, sai essa dor maldita no ouvido, essa dor na cabeça, no lobo direito, lobo esquerdo, parietal, frontal. Eu estou repreendendo agora, vamos, você não pode ficar, e eu estou dizendo agora toda feitiçaria, bruxaria, macumbaria, o que foi pago, mandado, feito, enviado, eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando, sai agora cansaço, é um cansaço fora do comum, é uma pessoa que tem um cansaço toda hora, todo momento, é uma dor que essa pessoa tem na nuca, é uma dor que essa pessoa tem no corpo, é no sistema linfático, é no sistema respiratório, no sistema da locomoção, é no sistema dessa pessoa, sistema até mesmo hormonal. Sai do sangue, sai dos órgãos internos, sai dos órgãos externos. Eu estou te repreendendo agora, astigmatismo, miopia, presmiopia, catarata, essa perturbação na cabeça, essa pessoa pensa que vai ficar louca a qualquer momento, eu estou paralisando agora. Pega o que é teu agora, dá o fora, sai daqui agora, diabo, sai desse corpo, desta vida. Eu estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando em nome de Jesus. Pega todo o teu mal, sai, vai embora, do alto da cabeça até a planta dos pés. E como Jesus amaldiçoou a figueira, eu amaldiçoo esse câncer, eu amaldiçoo esse cisto, quisto, mioma, lipoma, carcinoma, metástase do câncer, uma disfunção na célula, essa protuberância no corpo, essa saliência que apareceu nos últimos dias. Assim como Jesus amaldiçoou, eu amaldiçoo em nome de Jesus. E agora, interceda por alguém. Levante as suas mãos e interceda por uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que você sabe que está no hospital agora. Fale o nome dessa pessoa, determina agora e declara: Senhor, eu estou aqui para me colocar na brecha,
eu estou aqui para interceder agora. Nós intercedemos hoje pelo presidente da república, nós intercedemos agora, Deus, pelo governador, nós intercedemos pelo prefeito, independente de quem esteja na posição. Nós intercedemos pelos senadores, aqueles que podem nos trazer uma vida até mais sossegada e quieta, mas muitas vezes nós não intercedemos. Pelo contrário, a gente só fica detonando nas mídias sociais e atacando todo mundo. Não interessa quem está sobre nós, mas nós oramos agora, intercedemos pelo aquele conflito que está acontecendo, Senhor. Nós acreditamos que a nossa intercessão aqui pode funcionar. Nós estamos intercedendo pela Ucrânia, estamos intercedendo pela Rússia, pelos governadores, aqueles que estão à frente dessas batalhas. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui pedindo que a paz venha reinar nesse local. Nós acreditamos que quando nós clamamos ao Senhor, e nós podemos clamar ao Senhor, porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toca nessa pessoa, toca, meu Deus, nesse governador, toca nesse vereador, toca nessa pessoa que fazem leis esdrúxulas, leis absurdas, terríveis, algumas leis que estão em trâmite até no Congresso. Nós paralisamos agora, Pai, e nós pedimos: abençoa, Jesus, abençoa. E alguém que tem alguém dentro de casa sempre pensando em se matar, eu intercedo por essa pessoa que está sempre pensando em suicídio. Que isso saia, que isso desapareça, e que essa pessoa seja totalmente livre, totalmente liberta. Síndrome do pânico, loucura, demência, seja o que for, eu intercedo por essa pessoa agora. Por todas as pessoas que me mandaram WhatsApp pedindo oração, pelo Messenger do Facebook, pelo direct do Instagram, que me pediram oração na programação, eu intercedo por todas as pessoas agora. E você diga: Senhor, eu creio na oração que eu fiz. E aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. E se prepare que Deus está virando o teu cativeiro também, está te abençoando.